A autoeficácia, ela é um dos componentes da autoestima, né? Então, o que é a autoeficácia? É quanto eu me acho capaz de fazer as coisas, ou, por exemplo, quanto eu me acho capaz de regular as minhas emoções, quanto eu acho capaz de fazer o gerenciamento do meu trabalho. Então, assim, quanto eu sou capaz de fazer as coisas? A autoeficácia diz sobre isso. Então, um dos pilares que a gente trabalha com o paciente para fortalecer a autoestima dele é fortalecer a autoeficácia. Porque ele precisa se sentir capaz de resolver os seus próprios problemas. E isso gera saúde mental. Isso gera o sentimento de eu não vou depender do meu psicólogo. Né? Eu posso... e não vou depender, por exemplo, da medicação. Né? Que também é algo muito importante. Então, assim, à medida que... e trazer essa concepção, por exemplo, das crenças e de uma visão mais realista, não é eu fazendo, por exemplo, assim, você tem que olhar de forma mais realista. Não, é com técnicas. Então, eu vou te mostrar com dados na realidade, você vai construir esse pensamento e isso vai direcionar as tuas ações. E aí você começa a ter ações mais assertivas. Você aplica as técnicas no teu dia a dia. A gente trabalha muito com planos de ação. Então, a gente pode fazer ele na sessão, por exemplo, um exercício, e esse exercício ele se estende para a tua semana. E é muito importante que os psicólogos psicoeduquem os seus pacientes para que os planos de ação durante a semana, eles são autoterapia. É um momento que eu paro para fazer terapia comigo. Porque isso vai aumentar a tua autoeficácia. Isso é para tudo. Eu vir no podcast aumenta a minha autoeficácia eu sou capaz de ir no podcast conversar e não, assim, e posso controlar a minha ansiedade também aumenta a minha autoeficácia, né? Porque você já chegou num nível de falar assim, eu vou nesse podcast qualquer só pra eu tirar esse medinho que eu tô. É tipo assim, você já entende que o medo é uma parada que não define você, que você pode controlar, pelo menos a boa parte dos medos. E aí você se testa, será? Tipo, vou controlar aqui o negócio. Sim, e para outras coisas da minha vida também. Então, sim, é mais uma oportunidade de me expor. Então, vencer o medo, vencer a ansiedade, ou regular a ansiedade para que ela não fique muito alta, para que ela fique a níveis consideráveis. E isso faz com que aumente a minha autoeficácia e faz com que se torne habitual. Né? Porque, assim, qual que é a minha regulação emocional? Qual que é a habilidade que eu preciso desenvolver para reduzir o medo? Exposição. Porque isso se torna o quê? Habitual. Né? Então, um exemplo. Pessoas que moram próximo de aeroporto. Chega um momento que ela se habitua com os voos subindo e descendo. Os barulhos, né? Os barulhos. E é da mesma forma. Se você chegar nesse lugar, você vai estranhar. Mas se você ficar uma semana, duas, você também vai se habituar. É a mesma coisa com o princípio da exposição. Então, você se expõe. Chega um momento que se torna habitual. Aquilo já não gera tanto desconforto. Tem a ver com a zona de conforto, então, né? Para você vencer a zona de conforto, você tem que expandir sua zona de conforto. Sim. Eu tenho medo de fazer tal coisa. Então começa a fazer, que daqui a pouco é moleza para você. Exato. É assim, não é? E isso é uma técnica da TCC, que é dessensibilização sistemática. Então, assim, tem pacientes que, por exemplo, com ansiedade social, que eles vão ter uma série de eventos que são ansiogênicos. Seja falar com o porteiro, seja falar com o namorado, seja falar em público na faculdade. Então, a gente vai criar uma métrica do que é o menos, né, mais fácil para o menos difícil, e você vai fazer uma métrica. A gente vai começar pelo que gera menos desconforto e a gente vai consideravelmente aumentando isso, até o momento que a gente consiga tornar habitual aquele estímulo para o paciente. E é muito importante que, de tempos em tempos, depois de fazer a dessensibilização sistemática, isso seja mantido. Porque é muito fácil voltar a um padrão. Como você disse, tem muitas questões, não foi trauma que você falou, crenças, que elas meio que não desaparecem, elas ficam ali na moita e se você vacilar, elas podem voltar, né? Exato. Você conhece algum caso de, tipo, sei lá, um paciente que teve um sucesso, aí o sucesso, enfim, caiu de novo, regrediu, digamos assim? Isso é comum em pacientes, talvez, com transtornos, né? Assim, transtornos, por exemplo,
de bipolaridade. Então, você... Ah. Então, a gente tem que trabalhar a prevenção em recaída. Claro, se a medicação estiver adequada, né? Se a psicoterapia estiver em dia, é muito difícil. Mas, né, quando você diz assim, tive muito sucesso, né? E aí a gente talvez teria que ver o que é o sucesso, mas eu tive uma recaída. É muito comum em casos de pacientes com bipolaridade, né?